Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pode Se Cuidar, um podcast da clínica Longevitar, que nós falamos sobre saúde de uma forma leve e acessível. Eu sou a Aline Miziara, médica dermatologista, e estou aqui hoje com o Divino, meu parceiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje nós vamos falar de um assunto que está ganhando bastante importância, chamando bastante atenção, que é o lipedema. Lipedema, será que é gordura localizada? Será que é celulite, retenção? Do que se trata esse assunto? Nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso hoje. E para participar desse episódio muito especial, nós trouxemos aqui hoje o Anderson, Dr. Anderson Miziara, que é meu irmão. Ele é médico oftalmologista e também trabalha na parte de nutrologia, longevidade, na cidade de Maracaju. Ele tem estudado e trabalhado bastante com esse assunto de lipedema e por isso a gente convidou ele para estar aqui com a gente hoje. Oi Aline, oi Divino, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou médico oftalmologista, como você me apresentou, e há um tempo atrás eu conheci a medicina funcional integrativa e realmente me apaixonei. E hoje trabalho nas duas áreas, lá em Maracaju, no Hospital de Olhos, oftalmologia, e no Instituto Miziara. A gente faz esse trabalho de promoção de saúde, prevenção, voltado, para estilo de vida, longevidade e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E para começar, então, vamos lá. Vou te perguntar para você explicar para a gente de uma forma que todo mundo possa entender o que é esse tal de lipedema. Pois é, lipedema é um assunto que está na mídia, na moda, vamos falar assim, bem discutido hoje em dia nas redes sociais. E é uma doença, apesar de ter sido descrita há muito tempo, ela foi reconhecida recentemente, inclusive com o CID, acho que acredito há pouco mais de 2 anos que tem CID, Classificação Internacional de Doença, E como característica, é um acúmulo de uma gordura anormal, de forma desproporcional, geralmente nas pernas, nos membros inferiores, que pode também acometer os membros superiores. E essa gordura tem uma característica de ser simétrica entre os membros, mas ela tem um padrão diferente, como eu falei, relacionado a ser uma gordura mais inflamatória, apesar de ser mais periférica. Ela é uma gordura que leva a dor, a desconforto, enfim. E é uma doença crônica, uma doença progressiva, que exige cuidados, de preferência com diagnóstico precoce, para que ela não evolua. Anderson, você comentou aí alguns aspectos sobre a doença, de ser uma doença inflamatória, Acredito que até o estilo de vida vai influenciar. Mas questões genéticas, tem alguma questão genética que influencia? Homens, mulheres, tem alguma diferença? Tem questões hormonais que envolvem essa doença? Sim, com certeza. É uma doença que tem como característica a inflamação crônica, então o estilo de vida sempre vai pesar bastante nesse sentido. É uma doença que tem a base genética também bem estabelecida. Normalmente as mulheres com lipedema, elas têm uma história familiar em cerca de 2/3 dos casos. E também tem a questão hormonal bem envolvida, principalmente quando se fala do estrogênio. Então, os períodos que a mulher tem elevação, aumento do estrogênio ali, normalmente na menarque, na primeira menstruação, na adolescência, acontece de começar essa história. A gestação é um período também que costuma, ou aparecer o lipedema ou piorar o lipedema, e também na menopausa. A gente pode falar também do uso de anticoncepcionais, muito comum entre as mulheres, que também tende a fazer esse desequilíbrio para o estrogênio e causar piora. E como característica, é uma doença predominantemente feminina. Raramente os homens vão ter lipedema, acontece, mas é uma exceção à regra de um modo geral. Certo. Tem uma condição que é a predominância estrogênica, que também mais recentemente tem sido reconhecido. O pessoal fala muito das doenças da mulher moderna, que são mulheres que utilizam anticoncepcional por muito tempo, ou a questão do estresse crônico, E como tem essa predominância estrogênica, acredito que isso também tem uma influência na questão do lipedema. Sim, na verdade é uma situação que está sendo ainda entendida, pelos pesquisadores. E normalmente o estrogênio ele tem uma expressão na gordura. A gente sabe que tem uma conversão ali periférica da enzima aromatase, que aumenta o estrogênio. Inclusive, o tecido gorduroso
na média, ele produz mais estrogênio na mulher do que o próprio ovário ao longo da vida dela. E então, o estrogênio em si ele tem um papel muito relevante, né? Então, a dominância estrogênica, como você citou, ela causa alguns desequilíbrios nas mulheres, é uma apresentação de mioma, de endometriose, a gente sabe que tem esse caso aí do estrogênio está realmente relacionado na fisiopatologia, e no lipedema não é diferente. Como eu citei anteriormente aí, nos momentos da vida da mulher que tem uma elevação extrema do estrogênio, né, de gravidez, por exemplo, na adolescência ali, na puberdade também, então sim, é uma doença que a gente precisa entender um pouquinho mais ainda esse aspecto do estrogênio, mas ele está com certeza na fisiopatologia e tem as estratégias que a gente consegue equilibrar essa balança aí do estradiol. E assim, o que eu acho muito interessante a gente trazer esse assunto, porque igual você falou lá no início, é um assunto que está muito na moda, está muito aí na mídia. E aí, para as pessoas poderem entender, para a gente saber tem, não tem, o que seriam os sinais que podem indicar que a pessoa possa ter lipedema? É isso mesmo. O lipedema, né, ele tem como característica ele ser resistente à dieta, atividade física. Então, muitas vezes, confundindo um pouquinho com a obesidade, que é uma outra patologia, elas podem, né, coexistir, mas é diferente. Então, existem mulheres magras, né, que têm ali uma cintura, não tem a cintura abdominal aumentada e tem como característica aquele aumento do quadril, aumento das coxas de forma desproporcional. E então ela é assim, realmente uma doença que está presente em muitas mulheres. Em média, se eu não me engano, em torno de 12% a 13% das mulheres apresentam lipedema. E ainda é um tema um pouco desconhecido. Apesar de estar na moda, muitas mulheres não têm conhecimento que elas têm lipedema e, por conta disso, não buscam, né, tratamento, não buscam fazer esse diagnóstico. Eu acho que é importante, né, a gente falar sobre esse tema, embora, né, é recente, eu acho que, né, cada vez mais a gente vê, né, quem começa a treinar um pouquinho o olhar para diagnóstico, a gente bate o olho e você consegue ver. Como característica, né? Então, é esse acúmulo desproporcional de gordura, é uma gordura dolorosa ao toque, normalmente pela essa característica inflamada, ela tem a formação de fibroses, traves de fibrose que geram esse tipo de sintoma. É comum a mulher ter hematomas, equimoses, né, que é aqueles roxinhos na perna de forma muito fácil, muitas vezes ela nem consegue entender, não teve trauma e está ali com aquele roxinho, então é bem comum isso. Tem a sensação de peso nas pernas, um cansaço. Embora tenha essa impressão de edema, né, de inchaço, muitas vezes não é aquele edema que você consegue deprimir, que é aquele edema mole, né? Então, é uma sensação de edema e tem uma característica de edema no desenvolvimento da doença, mas inicialmente não é aquele edema tão visível. O lipedema, por característica, ele poupa, né, os pés e as mãos, então você consegue evidenciar bem isso. E o diagnóstico é basicamente clínico, né, com esses sintomas de dor, de cansaço, acúmulo desproporcional. Ele é simétrico, né, nas pernas, normalmente tem uma abordagem ali de afetar, né, os dois membros. E tem alguns sinais no exame físico você consegue perceber também, nodulações, né, de gordura, um aspecto realmente mais anormal, a pele, um aspecto de casca de laranja, com deformidades mais significativas. Bacana. Eu acho que a gente está falando bastante aqui da questão do diagnóstico, né, de como que pode se diagnosticar. E me vem à mente aqui que deve ser algo que incomoda muito, porque gera desconforto, gera dor, gera incômodo estético também, né? Sim. Porque a mulher fala, poxa, eu estou fazendo dieta, estou fazendo exercício, não consigo melhorar isso aqui. Eu acredito que isso deva trazer um impacto emocional também muito grande. Com certeza. Então, tem toda essa questão física, né, de dor, de afetar a funcionalidade do membro, né, em estágios mais avançados. E gera esse impacto emocional com certeza, né? Muitas vezes privação social, a mulher tem vergonha de expor as pernas, então tem determinados tipos de roupas que não vai, alguns locais que ela vai ter que se expor, roupa de banho, enfim, acaba gerando bastante desconforto. Então, é comumente
também é a baixa de autoestima, a questão de, eventualmente, uma depressão é comum nesse tipo de mulher, e uma sensação de culpa também, né? Porque é uma doença crônica, como eu falei, resistente aí à dieta, atividade física, então a mulher acaba se dedicando numa dieta equilibrada, fazendo atividade física regularmente, e não vê aquele resultado de redução das medidas, melhora do aspecto estético, e gera muita frustração muitas vezes. E assim, o que a gente observa também na questão do lipedema? Que existem vários graus ali de lipedema. Então, claro que tem aqueles casos mais graves que os tratamentos evoluiu bastante e aí a pessoa tem mais dificuldade ainda e o diagnóstico é talvez mais claro, porque fica muito óbvio que é um lipedema. Mas tem também os casos mais discretos, que são ainda sintomas muito iniciais, mas que a gente já observa e já vê. Eu falo por mim mesmo, eu sendo médica, eu trabalhando na área de estética e tudo mais, ainda assim demorei a perceber que eu mesmo tenho lipedema, apesar de ser magra, né, não ter muito percentual de gordura, faço atividade física de forma regular e ainda assim sempre ficava aquela... Poxa, faço musculação, faço tudo certinho. E por que a perna ainda tá com esse acúmulo de gordura aqui, acolá? E não é só a questão do acúmulo de gordura, igual a gente falou, é o sintoma mesmo. Sintoma de dor no fim do dia, nas pernas, ali uma sensação de peso nas pernas, essa sensação do edema que não é edema. Apesar de ter um grau leve, um grau mais inicial, mas a gente já percebe isso e realmente gera essa frustração. Do tipo, tô fazendo tudo certinho, tô comendo direito, fazendo atividade física e ainda assim estou com isso, né? E do ano passado para cá começamos uma abordagem mais voltada para isso, com tratamentos mais específicos para isso e foi nítida a melhora que eu tive no último ano, né? Eu tive uma paciente que começou a fazer tratamento recentemente e ela falou exatamente assim para mim, Divino, é impressionante o como a gente fica melhor, porque eu sinto hoje muito menos dor nas minhas pernas, elas parecem estar muito mais leves e eu estou muito feliz, a minha autoestima melhorou muito. Então, a gente vai falar agora um pouquinho do tratamento e como é importante fazer o tratamento adequado e como que isso pode ter um impacto muito além do físico, mas também na autoestima, no emocional dessa mulher. E justamente isso, a gente observar essa importância de tratar também os casos iniciais, né? A gente não negligenciar, não achar é uma besteirinha, é uma coisa pequena. Não, acho que a visão dessa medicina que a gente é favorável, a medicina integrativa, que olha justamente por um todo a pessoa, é trazer o bem-estar. A gente não quer tratar só o ponto que chegou ali de muita doença. A gente já ir trazendo o bem-estar para tratar desde o início e um bem-estar de uma forma geral. E aí, falando de tratamentos, o que a gente tem, o que dá para ser feito? Então, o tratamento ele vai diferenciar um pouquinho em relação a estágio, né? Como você falou, estágios iniciais, são 4 estágios, na verdade, estágio 1, 2, 3, 4. O tratamento cirúrgico, vamos começar pelo mais complexo, ele vai ser indicado prioritariamente nos estágios mais avançados, 3 talvez, mas principalmente no estágio 4. Os estágios iniciais, eles são realmente, como você falou, mais difíceis de diagnóstico, normalmente, principalmente se você não tem aí uma formação, como eu falei, mais adequada para diagnóstico, e isso é muito comum, né? As mulheres com lipedema tendem a ter um diagnóstico tardio um pouco por desinformação, tanto, né, do público geral, também da própria classe médica. Eu acho que a gente não aprendeu sobre lipedema na faculdade, não fazia parte a gente está aprendendo, da nossa formação, né? Até porque, como falei, é uma doença mais recentemente reconhecida. Então, assim, o tratamento ele vai envolver principalmente, né, essa abordagem que eu gosto muito, né, da medicina funcional integrativa, que a gente fala bastante de alimentação saudável. Então, falando de dieta no lipedema, apesar, né, desse conceito de que é uma doença que não responde muito à dieta, tem sim, né, dietas mais adequadas, que é uma dieta mais anti-inflamatória, individualizando essa questão, né, dos alimentos inflamatórios, né, que é uma coisa mais individual, tem generalizando para todo mundo açúcar, frituras, alimentos processados, ultraprocessados, né, de modo geral vão ser inflamatórios para todo mundo. Tem né, as individualidades que precisam ser investigadas e analisadas. Então, para a gente retirar, né, esses gatilhos inflamatórios via alimentar, e a gente sabe, né, da medicina funcional
que o intestino ele é gatilho, né, muito dessa sinalização inflamatória crônica, então é preciso muito cuidado aí, né, com a dieta. No caso, é importante emagrecer quando você tem o sobrepeso, ou obesidade, vai ajudar bastante também na inflamação, mas também no lipedema. E as dietas assim mais precisamente estudadas, que dão o melhor resultado, é a dieta cetogênica, né, que o Dives gosta bastante, eu também gosto. A dieta low carb, no mínimo, eu acho que seria para estilo de vida, né? Acho que é mais fácil de ter uma aderência e seguir, mas talvez alguns períodos, ciclando aí com a cetogênica é interessante. O jejum intermitente pode também ter um grande aliado nesse sentido. E com esse viés anti-inflamatório, um viés de dieta mediterrânea, enfim, comida de verdade, eu acho que é a grande palavra aí, para simplificar um pouquinho a história. Atividade física, com certeza, vai ser importante também para a saúde de um modo geral, né? E no lipedema tem que ter alguns cuidados em relação a atividades de impacto, principalmente, que pode gerar ali um estresse, um trauma, tanto na questão da própria gordura, tanto na articulação, enfim, piorar um pouquinho o gatilho inflamatório. Então, a indicação é de atividade física de menos impacto, mais moderadas, a musculação entra bem aí, de preferência, assim, sem também muita carga, uma carga mais moderada é importante. Exercícios aquáticos é interessante, bicicleta, enfim, atividade física sempre. Outra coisa do tratamento conservador que é muito importante no lipedema são as drenagens, né? Então, drenagem linfática é algo que é essencial, vai ajudar bastante. Numa frequência aí, talvez ideal 2 vezes na semana, mas pelo menos 1 vez na semana. O uso das meias de média compressão também é muito interessante. É difícil aderência, assim, também no médio prazo, mas, assim, se conseguir umas 3, 4 horas no dia, eu acho que já tem um impacto muito significativo. Tem também nessa opção aí aquelas botas pneumáticas, que eu gosto de indicar bastante para o paciente fazer em casa, fazer esse investimento aí que de um modo geral, vale a pena para ter, né, esse estímulo de drenagem mais frequente. É bem importante. Tem suplementações, né, que são interessantes para melhorar o padrão inflamatório, como a curcumina, o resveratrol. A própria metformina tem um impacto bem interessante na gordura ali do lipedema, nas fibroses, é legal. Ômega 3, com certeza. Enfim, entre alguns outros, que é interessante de suplementação. Medicação, né, é mais difícil, mas a gente pode usar com diosmina, picnogenol, melhorando ali a questão da circulação linfática também, que é legal. E aí esse equilíbrio hormonal, né, que também é muito importante. Uma característica do lipedema também é ter um pouquinho de deficiência de testosterona. Normalmente a mulher com lipedema tem muito estrogênio e pouca testosterona. E aí eu gosto muito da gestrinona nessa indicação aí. Da dominância estrogênica, né, uma doença, uma medicação bem interessante, bem indicada, que vai fazer um resultado ainda também, né, não tão balizado aí por estudos científicos, mas na prática clínica a gente viu um resultado bem legal mesmo, na melhora dos sintomas, na melhora do aspecto estético também com a gestrinona. Eu acho que é mais ou menos isso aí. E a cirurgia, como eu falei, em casos mais avançados. E medicamentos para emagrecimento, por exemplo, como a tirzepatida, que está agora mais em voga aí, ela tem um impacto, ela ajuda alguma coisa na questão do lipedema? Cara, com certeza. Tirzepatida, né, é um remédio, né, que mudou o jogo aí na obesidade, tratamento da obesidade. E no lipedema, né, como eu falei, é legal, né, é importante também buscar esse equilíbrio da composição corporal, emagrecer quando tem sobrepeso, obesidade. E a tirzepatida, como tem ação, além do GLP-1, tem a ação do GIP, né, o análogo desse outro hormônio do corpo, que atua na gordura. Então, ele melhora a oxidação da gordura, melhora a queima da gordura, né, vamos chamar assim. Então, a princípio, ainda, né, precisando também de mais evidência, não tem estudos direcionados para lipedema, mas com certeza pela fisiopatologia da doença e pelos mecanismos de ação da medicação, ela é bem interessante e na prática, como a gente tem usado, a gente vê também resultados significativos. Inclusive, se a paciente é magra, né, vamos falar, não precisa perder muito peso, porque ela tem o lipedema, mas não tem obesidade nem sobrepeso, já tem assim, alguns estudos não, né, algumas práticas off-label, vamos falar, de microdose de tirzepatida para ter essa ação ali na gordura do lipedema. Bacana. Na prática a gente consegue perceber, igual você falou, ainda carece de estudos, né, de embasamento científico, mas na prática a gente tem percebido uma melhora do aspecto do lipedema, né, com o uso de medicações, até porque ajuda também no processo inflamatório, a parte hormonal, como você colocou, e isso costuma
ajudar. Na questão de mais estética também, tecnologias, alguma coisa pode ajudar, Aline? Sim, a gente consegue, sim. Até na parte para dermato, muitas vezes a gente consegue. É importante estudar bastante essa questão, porque muitas vezes o paciente chega para a gente com essa questão, querendo tratar a celulite, querendo tratar a gordura localizada, e aí você vai examinar e vê que, na verdade, é uma gordura com um acúmulo diferente, muitas vezes ela se acumula meio lobulada, né? É uma gordura que ela muitas vezes não se acumula uniformemente, ela faz como se fossem uns coxins, assim, umas lobulações gordurosas. E você percebe realmente que você aperta aquela gordura, uma gordura que a paciente sente dor quando aperta. E é uma celulite difícil de tratar. O paciente faz a musculação, faz a dieta e é difícil de tratar. Então, às vezes, não responde aos injetáveis, por exemplo, a Sculptra, ele não responde bem a isso, você tem que fazer outras coisas. E aí, é aí que a tecnologia ajuda bastante na melhora do aspecto. Só que eu sempre falo isso, não adianta só a tecnologia, não adianta só o tratamento estético, a gente tem que, primeiro, cuidar da parte interna. Então, sempre eu oriento fazer o acompanhamento com o nutrólogo, com o médico que vai fazer essa parte, e aí sim a gente tratar essa parte estética. O que eu gosto muito de associar para pacientes que têm o lipedema? Eu gosto muito de associar o Liftera, que é o ultrassom microfocado que eu uso na clínica, porque ele consegue, com algumas ponteiras, a gente consegue fazer quebra de gordura, então a gente consegue melhorar esse aspecto. E ele também já ajuda no controle da flacidez, porque ele faz estímulo de colágeno. E gosto muito de associar a radiofrequência. Então, a radiofrequência ela tem um impacto muito positivo nesse aspecto visual ali da flacidez, daquela celulite que o lipedema deixa. Eu acho que esses são os meus 2 favoritos para esse caso. Eu acho que também, né, eu esqueci de falar das tecnologias aí, né, para você mais, que eu não tenho muita prática, mas com certeza eu acho que impacta muito o resultado, acelera, né, a recuperação e a melhora, né, do aspecto tanto estético também como dos sintomas. Melhora a questão da circulação. Então o lipedema ele tem uma característica, né, que a gente falou, de uma gordura, é uma gordura periférica, mas tem um comportamento muito parecido com a da gordura visceral, que é mais inflamada, com falta de oxigenação, né, então com a questão da circulação ser afetada, muitas citocinas inflamatórias ali, né? E as tecnologias aí, elas somam bastante também no resultado. E a gente vê isso também na prática, quando a gente indica, né? Enfim, né? A esteticista, a dermatologista acaba aplicando e somando bastante. Uma pergunta difícil. Lipedema tem cura? Cara, o lipedema não tem cura, né? Como uma doença crônica, ela vai ser tratada e controlada. E realmente, para a vida toda, a mulher, no caso, precisará ter atenção com o lipedema e cada caso é um caso, né? Então, tem casos que são mais agressivos, mais progressivos, características genéticas específicas, né? Mas, de um modo geral, esse cuidado com a alimentação, com a atividade física, com o gerenciamento de estresse, né? Melhorar, assim, né? As questões hormonais, ter atenção, né, no caso com o anticoncepcional, por exemplo, buscar um método que não influencie nesse sentido. Então, ela vai ter que ter esse cuidado para a vida toda, com as drenagens, enfim, cuidados com a pele, com certeza também são bem importantes, usar hidratantes, enfim, né, ter um cuidado para a vida toda para que a doença não avance, né, e melhorar também quando, em caso que ela já é mais avançada, melhorar a qualidade de vida, melhorar a funcionalidade do membro, né, melhorar os sintomas, tirar a dor. Isso sim a gente consegue manejar com eficácia, né, mas ainda não tem a cura da doença. Acho que o grande lance aqui que a gente está destacando é uma doença complexa e que ela precisa ser, sim, vista de uma maneira, como tem colocado hoje, integrativa, né? Porque, como vocês veem, são vários fatores que precisam ser ajustados, mas acho que depois de ajustado pode melhorar bastante a qualidade de vida da mulher. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? A falar mais sobre esse assunto, as mulheres se reconhecerem, né, que tem lipedema e buscar o tratamento adequado, buscar o profissional que consiga, né, identificar e
e tratar ela, e de preferência, dessa forma mais plena, né, abordando todos os aspectos da saúde, como qualquer doença crônica, quando a gente trata o todo, normalmente os resultados são melhores. Eu posso dizer por mim, assim, eu como paciente com lipedema leve, a melhora importante que eu tive fazendo essas coisas. Então, cuidar de alimentação e atividade física, coisas que eu já faço há um bom tempo, então mantive apenas. Mas o que eu acrescentei foi realmente a bota pneumática. Eu acho que a bota ajudou muito e ajuda ainda. Então, é muito prático realmente você poder investir nisso e ter em casa. Você coloca ali enquanto está assistindo uma série e fica 40 minutos com a bota e ajuda muito. Além disso, a suplementação, a reposição de gestrinona que eu fiz e realmente acho que impactou e ajudou bastante. E o uso da tirzepatida em baixa dose, que também, sem dúvida, me ajudou demais. Esse assunto bastante interessante, como foi colocado, que a gente possa trazer informações. E é por isso que esse podcast existe, para que a gente possa trazer essas informações para despertar em quem está assistindo esse pensamento, né, sobre essa doença, porque a gente às vezes tem pessoas perto da gente que está sofrendo com isso e não tem a informação. Então nós estamos aqui trazendo essa informação e agradeço ao Anderson por ter trazido os conhecimentos, compartilhado aqui com a gente e esse bate-papo descontraído aqui, mas que acho que trouxe muita luz sobre esse assunto que é o lipedema. Eu que agradeço, né, o convite mais uma vez. É uma honra, espero voltar outras vezes aí para a gente falar mais sobre promoção de saúde, sobre medicina funcional integrativa. Realmente é um assunto que eu gosto bastante de falar e acho que as pessoas, né, cada vez mais têm buscado esse tipo de informação, que é muito legal, né, assim, preocupar-se com a saúde, estar buscando melhorar a qualidade de vida e viver mais, né, viver com mais qualidade, com certeza, eu acho que é uma intenção de todo mundo. Estou aqui mais uma vez, né, agradecendo a Aline, minha irmã, divina, cunhado, que me inspira aí bastante, né, em relação a essa prática também. E é só agradecer a todo mundo. Um abraço. Até mais. E muito obrigada mesmo, Anderson, por você ter vindo, ter saído lá de Maracaju e estar aqui com a gente. E é isso, gente. Assim a gente encerra mais um episódio desse podcast e a gente espera que você esteja aqui com a gente nos próximos. Até o próximo. Até mais. Até mais.